Vamos falar então. Vamos falar então. Bora. Já que Eu estamos E cheios de aí, tá tô, argumento aí. animado? eu tô aqui só pela treta, hein? Já vou adiantar que eu tô aqui Não, só você é um gamer pelo também. Se a coisa conhecimento e esfriar, pela vocês. treta. Se a coisa esfriar, você joga um louco lá. É, eu vou ser esse cara aí, ó. Você é Eu um tô aqui gamer de também. consumidor. Não, eu gosto, mas eu de conhecimento, datas, marcas, quem rivalizou com quem, nisso eu não vou conseguir ajudar muito. Tá perdendo nada, Mas, Vitão. mas eu Eu devo não, eu cometer não algumas queria, gafes aproveitáveis aí. eu não Tudo queria bem. saber dessas coisas. Ou eu gostaria de ter lido e esquecido. O problema é que isso encheu minha HD também, então. Mas se eu pudesse também dar uma formatada, eu tô contigo. Tô É, tranquilo, mas Não, não quero infelizmente. formatar não, cara. A tatuagem aqui, ó. Ó, aqui, ó. O que que é? Ui, é só os controlinhos, que Aqui, bacana. ó. Ah, mas tem que Cada ler, um pô. é o ano que cada um aqui de casa nasceu. Eu, 83, minha esposa, 88, Ah, o Anthony, caramba. 16 e a Hannah, 2021. que é isso, hein? Fez aí? Não, no Brasil. No Brasil? E aí tem uma Caramba. frase que a gente colocou, a gente tem junto tatuado aqui, que não dá pra ler aqui, né? Mas tá escrito eu vivi 1000 vidas. O meu de videogame e da minha esposa tem de um livro. Justo. Já fez nas crianças também? Já já. Here we go! Então vamos lá, então. Qual que é a motivação desse papo hoje? É a gente falar. A gente ficou nessa de querer falar da Nintendo, porque agora tá no hype, vai sair aí o Switch 2. E a gente deu aí na vontade. A gente tava querendo já há algum tempo falar de videogame, falar de cultura pop, né? Então vamos aí trazer o tema, aproveitar o gancho. E aí, até achei que fosse meio. Parece meio assim, história da família do Batman, né? A história de origem da Nintendo. Todo mundo já sabe, já que a Nintendo é super antiga. Então não preciso contar de novo, né? Que igual os pais do Batman no Beco, eles morreram, daí o menino ficou triste, quer se vingar e virou o Batman. Não preciso contar, né? O... Sim, vou dar uma passada geral. Acho A importante. Nintendo ela já é uma empresa super antiga, né? Ela não é uma empresa focada em videogames desde o começo. Ela nasceu em 1889 e ela fazia cartas. Era um jogo de cartas chamado Hanafuda, obviamente no Japão. E ela era uma empresa de jogos, basicamente. E aí a transição mesmo para games eletrônicos veio nos anos 70 e 80. Quando em 83, eu tô olhando minha cola aqui, claro, 83 saiu o Nintendinho, nosso amado NES, que Famoso. aí passou pelo mundo inteiro. Depois de 89, talvez tenha sido a maior revolução da Nintendo, que foi o Game Boy, que foi quando eles vieram pesados, né, no mercado de Portátil. portáteis, e não precisa nem falar do impacto do Pokémon nisso tudo, né, Sim. que tá aí até hoje. E do Mario também pra Nintendo, né? Que são os personagens É, que carregam, né, a Nintendo também, né? exato. Os primeiros Marios, acho que um, 2 e 3 são do Nintendinho, do primeiro 8 bits, né? Não São eram sim. o Super Mario World, que foi o primeiro do 16. Uhum. Assim como o nosso Donkey Kong, né? Que era o inimigo do jogo do Mario, né? Que o jogo do Mario que você É. escalava os Ah, andares, né? boa! E ficava o Era Donkey do Kong Nintendinho. jogando, né? Era o Nintendinho. E aí o Era Donkey isso Kong aí. faz tanto sucesso que ele separa, né? É isso aí. E eu não sabia, aliás, fazendo a pesquisa, eu não sabia que tinha uma treta entre a Nintendo e a Universal pra saber quem que detinha os direitos do Donkey Kong. Sim, é pelo Godzilla, né? Ou King Kong. Não, King Kong, né? O Donkey Kong? É, Donkey Kong. É, então, mas é pela comparação, né, também, né, que acontece entre É por os. causa do esquema de escalar as coisas aí no É, prédio? também, O é. King Kong não jogava barril nas pessoas lá de cima. Não, 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 não tinha essa temática. Eu não sabia disso. Nossa, tá aí um negócio que eu não sabia também, né? E a Nintendo, Interessante. nesses anos, né, de NES e de Super NES, ela nada de braçada, né? Ela É. tem como rival a Sega, né? É legal a gente, né, que é do mundo aqui de projetos, né, e tudo mais, porque às vezes a gente não imagina, mas dentro desses ambientes eles têm as mesmas conversas que a gente tem no nosso dia a dia do trabalho.
de desenvolver algo novo, de ter a concorrência e tudo mais. E aí na época era muito Nintendo e Sega, né? Então o Nintendo com o Nintendinho, depois o Super Nintendo, né? A Sega com o Master System, Mega Drive, né? O Sega Genesis nos Estados Unidos, enfim. Então eram as duas que estavam nadando de braçada nesse mercado de videogames. Uhum. E a Nintendo sempre como uma grande potência. Né? Eu acho que a história da Nintendo começa a mudar com o Nintendo 64. Que eu acho que é. Eu não sei se é onde você vai cair nesse papo, porque Vai a lá, não, Nintendo. vai lá, vai lá. Porque a Nintendo tem esse. Eu tenho por mim que a Nintendo ela sempre acerta dois pra errar um. E aí ela erra na primeira vez com o Nintendo 64. Que. Primeiro, por não entender a concorrência, veja como os paralelos com o nosso mundo empresarial, ele tá aí, né? Porque ele Uhum, continua vendo a uhum, SEGA como concorrente e ela subestima o nascimento da Sony. Vocês vão lembrar também, uma história muito conhecida para quem é desse mundo, mas a PlayStation, ela nasce com a parceria, né, com o estudo ali, com o início do trabalho da Nintendo com a Sony para fazer a Nintendo ter leitor de CD. Não uhum. funciona, a Nintendo desiste da empreitada, a Sony bate no peito e vai sozinha e lança a PlayStation. E a Ah, Nintendo continua fiel aos seus cartuchos. Já que a Nintendo ganhava muito dinheiro com o cartucho, né? Porque vocês lembram também, né? Que é a grande pegada da Nintendo na época. Para você fazer, você tinha que comprar, né? Porque era patenteado esse cartucho da Nintendo. Então a Nintendo ganhava muito dinheiro com os cartuchos, junto às desenvolvedoras. Só que vem a Sony com CD, já que a Sony era de gravadora, né? Ela tinha já os CDs mesmos, né? Musicais, né? Então ela tinha já esse domínio uhum. e a Nintendo, ela dava muita moral para os jogos da Nintendo, então os desenvolvedores internos, e usava uma mão de ferro para os terceirizados. Porque os terceirizados, eles não tinham para onde ir, né? Pô, eu quero fazer um jogo, né? Eu sou uma empresa que faz jogo. Eu preciso da Nintendo para fazer o jogo. Eu preciso do kit de desenvolvimento dela, preciso comprar o cartucho dela. Então, assim, a mão de ferro lá dentro, né? Pelo que eu conheço, assim, da história, era complicada a ponto dos desenvolvedores, né, terceirizados ficarem, assim, né, no limite de ter que tratar com a Nintendo. E do outro lado, eu tinha a Sony falando, viu, vem aqui, né? Porque ninguém conhecia a Sony nesse mercado. E ela dá ampla liberdade para os desenvolvedores trabalharem na Sony, né, através da PlayStation. Isso explica muito o nascimento de tantas franquias legais na Sony. É, Entre é. elas, né, eu vou acabar destacando uma aqui que é a minha favorita e ela tem um impacto nessa história da Nintendo também, que é a Capcom com o seu Resident Evil. Ela entendia que não dava para eu fazer isso encaixar no Nintendo 64. Vocês vão lembrar que os jogos do PlayStation, como tinha CD, tinha cena em CG, né, que era, né, animação ali, né, e CG não Isso. rodava, né, no Nintendo 64, eram só imagens, né, era uma outra pegada, né, É, embora o hardware é. do Nintendo 64 fosse muito bom, né, também. Então ali, né, nascem franquias, né, enfim, né, cria uma grande segunda via, eu diria, para os desenvolvedores terem mais liberdade criativa. Junto a isso, o Nintendo 64 tem um problema absurdo com o controle, né? Quem jogou Nintendo 64 sabe que aquele analógico ali, Você pegava ou surreal. nas pontas ou no meio, né? Você podia Não, ficar trocando a surreal. posição da mão. Surreal, assim. É E um controle nada anatômico, né? Muito ruim. Eu desafio você achar hoje algum analógico bom. Tanto que tem uma isso que eu empresa ia brasileira que falar, faz esse cara. kit. O analógico do 64, cara, naquela Ele... época ainda que você ia em locadora pra jogar, Isso, ele tava jogava na sempre locadora. deitado, assim, ó, cansado Desbeiçava, e né? É caído. isso aí, é isso Era aí. muito triste. Tava. Então, assim, aí o resultado dessa geração, isso eu anotei, porque jamais que eu saberia esses números de cabeça, mas vejam só o resultado disso tudo. Sony PlayStation vende mais de 100 milhões de unidades, 102 milhões. Nintendo 64 vende 32 milhões. Ou seja, é uma Surreal. queda, é Diferença. surreal. É uma diferença enorme para uma desenvolvedora que estava nascendo ali, né, que era a Sony. Né? É, Então, assim, é. foi um grande... Foi o primeiro baque da Nintendo, né? Vendeu bem, né? 32 milhões de videogame pra caramba. Mas eu acho que esse conjunto de tudo que a gente tá falando fez a Nintendo ter um baque que ela não conhecia ainda, né? Que é essa É. queda de vendas. Né? A Sony tem a impressão que ela achou um buraco no mercado que eu não sei nem se era mapeado ou se foi acidental. Porque a gente volta nos anos 90, era a guerra dos 16 bits que você falou. Era Sega e Nintendo, Sonic versus Mario. E aí essa Sonic, disputa cara. e lançando jogos nessas duas plataformas.
E aí cada uma tentava umas coisinhas diferentes que não davam certo. A Nintendo tinha aquele visor de realidade virtual de mesa. Não sei se vocês já viram, que era um negócio vermelho, que você Uhum. apoiava com um tripé na mesa, você enfiava a Sim. cara ali e ele simulava É realidade o virtual. Mas Virtual era um negócio Boy. extremamente capenga, assim, era bem capenga, com duas cores, doía a cabeça de usar É aquele isso negócio. mesmo. Você chegou a ter? Ah, Esse videogame é raro. eu cheguei a usar numa locadora, nunca tive, Isso é não. muito Era raro, raro, era cara. difícil de ver. É, eu nunca vi um Aí desse aí. Qual você que é o nome desse? tinha. Tinha o nome? Virtual Vocês Boy lembram? é o Ah, nome dele. Virtual Virtual Boy? Boy? Acho que era Virtual É, Boy. Virtual Boy. Acho que Ele era isso Nossa, aí. tem. vou até E pesquisar aqui que eu é não um lembro desse oclão aí, não. vermelho assim, mas a ideia é que ele era um videogame de mesa, né? Porque ele tinha o É, suporte pra você jogar, né? Você colocava a carinha assim e jogava. Ele tinha alguma coisa em 3D, né? Mas era bem. é, é bem da E os época, jogos assim, eram bem anos 90. vermelhos, né? É, É, era bem complicado. É um controle exótico também, né? Um pouco Também, exótico. também, também. é. E aí você tinha, então, esse monte de. Esse monte, né? A Nintendo teve. Esse foi um exemplo, que eu acho que até. Se eu não estiver enganado, ele saiu antes do Super Nintendo, não sei nem se foi depois. Você teve. A Sega vinha com. Teve o Sega CD. Depois Sega tentou o CD, outro Dreamcast, flop. que também foi É, esse é outro negócio que não bacana. rendeu. Não. E aí a Sony veio e com o modelo de negócio dela e encaixou ali no meio, cara. E assim, ela entrou numa modalidade de jogos que não existia, que além de ter as animações que você comentou, eram Aham, jogos mais adultos, com outro público que perfeitamente. tinha crescido. Matou a Então pau. essa galera foi tipo por osmose, né? Foi pegando e foi continuando. É, ficou muito essa imagem, né? E aí isso reflete no próximo passo da Nintendo, porque a Nintendo tem esse flop, né, com o 64, e aí ela vai pro GameCube, né? E aí no GameCube ela fala, viu, vamos aprender, né? A gente tem que mudar a rota, né? Aí eu vejo que ela mudou a rota em três aspectos. O primeiro é exatamente esse que você falou, público mais adulto. Na Capcom, É, no PlayStation, né, a Capcom lançou lá, né, o famoso Resident Evil que eu comentei, que é a história do survival horror, né? Então cria uma nova modalidade de jogo, né? Quem jogou Silent Hill na época, quem jogou Resident Evil 3, vendo o Nemesis pulando lá da delegacia, é uma sensação de jogar isso na época que a gente não tinha, porque o videogame era por outro caminho, né? Você até tinha jogos mais adultos, assim, tipo Doom, né? Que nasce no PC, depois tem o port pro Super Nintendo também, no PlayStation também tem o port para ele. Só que ainda assim, era um shooter, né? Era uma outra sensação, né? Você não tinha tanto esse medo, assim, né? Esse horror psicológico mesmo, né? Do Survival uhum. Horror. Então, assim, o videogame caminha para um lado mais adulto, que a Nintendo viu que não teve, né? Aí o que ela fez? Aí é um passo interessante, por isso que eu falei que o Resident Evil volta. Ela era uma parceira de longa data da Capcom, né? Tanto que Street Sim. Fighter, Mega Man, É, né? Tava é. tudo na Nintendo. Ela cola na Capcom e fala o seguinte: Capcom, vou lançar um novo videogame, lança esse tal do Resident só pra mim. Aí eles fazem um acordo lá, fazem o acordo de ter o Resident Evil 4 só pra GameCube e o remake do Resident Evil 1 só pra GameCube. Eu tenho os dois aqui, físicos, ele tem assim, only for GameCube. Então era assim, É. era a grande cartada do GameCube. A Capcom faz a mesma coisa com a SEGA, no Dreamcast. Faz um acordo de lançar o Code Verônica só pro Dreamcast também. E o 2 e o 3 também relançados. Beleza, né? Então a Capcom faz o arranjo dele, o PlayStation, né? A Sony, na teoria, ficou chupando o dedo lá. Top. Essa então é a primeira estratégia, né? É ficar mais adulto. Segunda estratégia, sair do cartucho finalmente. Então o GameCube não é mais cartucho, só que também não é CD e não é DVD. A Nintendo não queria ficar órfão da Sony. Ela cria um DVD único, que é um mini DVD, Me que disc. é exatamente o único que deu uma dor de cabeça gigantesca pro cara que ia Dá desenvolver, porque vontade de voltar lá no ambiente de projetos da, da Nintendo e entender onde é que foi tomada É, essa cara, decisão, eu não né? consigo entender esse business case, cara. O mundo inteiro fazia CD, mas não, vou inventar um negócio diferente que Vamos eu vou ter ser que fazer uma exclusivo. fábrica nova pra fazer essa porra. É muito Ruim e louco. exclusivo. mas sabe por que eles fazem isso? Porque eles ainda estavam ligados. Veja como é difícil, né, galera? Quando você tem uma onda de sucesso, é difícil você sair dela, porque ela ainda estava ligada com a ideia que ela ganhava dinheiro vendendo cartucho. Então ela queria ganhar dinheiro vendendo esse Pode disco ser. patenteado, né? Falando para a produtora, pô, você quer fazer comigo esse CD? Então você tem que fazer aqui, ó, nesse CDzinho. Então ela ainda estava ligado com ideias passadas, né? Tanto que o flop do GameCube, né? Eu vou chegar no final já já, mas o flop do GameCube é tão grande que muda o board da Nintendo. Porque eles falam, ó, desse jeito nós não vai mais conseguir alcançar os caras. Então tem que ser diferente. E o terceiro ponto, né? Então, o primeiro ponto, mais adulto. O segundo ponto, lançar, né, o CDzinho, né? O mini DVD aí. E o terceiro, fazer o hardware mais potente da época. Então, se você comparar o GameCube com o Play 2, Dreamcast e Xbox, que nasce também agora, o hardware do GameCube é ferrado.
mas só o hardware não faz o negócio, né? Porque eu preciso ter É isso jogo. aí. Que é um problema que a gente tá voltando a ter nessa geração, né? PlayStation É. 5, né? Xbox One, pô, são grandes hardwares, tá? Mas cadê o jogo, né? O que eu jogo nesse negócio aqui? Beleza. Só que fracassa. Por que fracassa? O primeiro, embora ele tentou ser muito adulto, não conseguiu. Porque quem vê o GameCube parece um brinquedo, galera, né? Era uma época que você tinha ali o aparelho de DVD na sala, né? Você tinha, sei lá, um microsystem, eram coisas adultas, né? O PlayStation, o Xbox, o Dreamcast, eles parecem eletrodomésticos adultos. O GameCube é um brinquedo, é um quadrado roxo. Uma caixinha. É uma caixinha roxa. Então, assim, ele ainda parecia um brinquedo. E o jogo de entrada dele, e que é maravilhoso, né? Tipo, o Luigi's Mansion. É um jogo que nasce ali. Maravilhoso o jogo. É. Mas, ó, não tem o Mario. Então isso já dá uma assustada em quem é da Nintendo. E você comparava com o jogo de entrada do PlayStation, que era o GTA 3, pô. Então, assim, pra quem tá buscando algo adulto, não deu certo ainda. Então não colou essa imagem. O segundo ponto, né, que eu falei sobre esse mini DVD. O PlayStation 2, ele era mais barato do que alguns aparelhos de DVD da época. Então, o cara podia chegar em casa e ver um filme no PlayStation 2. Como que você vê o filme no GameCube que inventou uma mídia que não existe no mercado? Outro ponto, desenvolver nesse CDzinho era uma dor de cabeça pra galera. Então a galera precisava do kit de desenvolvimento que era exclusivo. Então era uma dor de cabeça pro cara fazer um jogo lá. E de novo, a Nintendo menospreza a concorrência. Então ela menospreza que a Sony vai repetir o feito e ela repete, ela praticamente dobra o feito. Porque, porque se o Play 1 foi um sucesso, o Play 2 é um regaço. E nasce o Microsoft ainda. Então, assim, um flop gigantesco. No final das contas, a Capcom rasga esse contrato de produtividade com a Nintendo, porque viu que daí ia ter o Resident Evil 4, que é o Resident mais vendido, ia ficar ali, né, nichado em um videogame flopado, né? Então ela rasga esse contrato, sai vendendo para todo mundo, e aí o jogo estoura também, né? E aí o resto é história, né? Mas vejam que dois flops seguidos, né? Ela flopa no 64, um pouco menos, mas flopa feio agora no GameCube, porque de novo eu anotei as vendas. O Play 2 vende 155 milhões, ou seja, na época recorde é absoluto. O GameCube 21 milhões. Olha a diferença. E ela perde pro Xbox, que nasce já vendendo 24. E o Dreamcast vende 9 milhões, que também, né, infelizmente, dá praticamente o fim da SEGA, né? A SEGA não vai conseguir alcançar. Né? E aí até hoje a gente tem essas três marcas, né, que ficaram aqui no top 3, né? A Sony, a Nintendo e o Xbox, né? A SEGA já tentou voltar, mas agora acho que não pega mais esse bonde. Né? A SEGA mudou o modelo de negócio, virou soft house, né? Ela só faz jogo agora, ela não faz parceria, não faz mais plataforma. Welcome! Mas, cara, duas histórias assim que eu me lembro bem da época do 64 e do GameCube, que eu tive os dois. Quando saiu o 64, foi aquela loucura do Mario 64. Maravilhoso. É um jogaço legal, tal. Hein? Mas vou falar assim, o Mario 64 envelheceu mal, cara. Eu fui jogar ele outro dia na Nintendo Online aqui pelo Switch e é ruim o gráfico, a movimentação, tem um delay ferrado pro controle. Ele envelheceu mal, cara. E não é igual, tipo assim... era revolucionário, né? Era super. O gráfico 3D era super agressivo, era um negócio super, super novo. Uma plataforma em 3D assim, bem feito, era muito novo, né? E aí eu me lembro que o primeiro Resident Evil também, a gente compartilha desse amor, Rafa. Resident Evil, cara, eu jogo com a minha esposa. Eu tô louco pra sair, cara, um Resident Evil. De novo dá pra jogar em 2 jogadores, porque o Resident Evil 6 co-op, né? Você pode jogar co-op, era animal. E tinha, assim, mesmo. Tô fazendo um parênteses aqui, né? Mas o Resident Evil 6 você tinha 3 linhas de história, né? Sim. Você tem com o Chris e o parceiro dele, que é, cara, um jogo de guerra onde o inimigo é zumbi. É animal, você tá carregado de munição desde o começo. Você tem o do Leon, que é mais o Resident clássico, procura, acha as coisas, não sei o quê. E você tem o do outro carinha, que eu esqueci o nome, que acho que é o filho do Wesker. O Jake. Que é o mais survival. É o mais difícil. Puta, é um jogaço. O jogo é horrível, né? O Resident Evil 6. Ele só fica bom em co-op. Eu não, gosto. Em co-op tudo bem. Eu só joguei co-op. Não, em co-op ele é lindo. Jogar sozinho ele eu acho uma experiência muito torturante. Eu não joguei ele sozinho. Que o Resident também quase fecha as portas por conta do 6, né? Porque investiu muito, né? É um dos jogos mais caros, né? Da Capcom. Vamos convir, né? Que tem umas coisas que são... Tudo bem, Resident Evil é ficção, eles exageram, mas
Você vê um ponto que você enfrenta um Tiranossauro Rex zumbi com o Leon, né, Não cara? dá, pra mim não Já dá. ficou um pouco demais. Exatamente. Mas enfim, eu ia contar aqui no Resident Evil 2, que é um dos meus favoritos. Eu tava jogando ele no 64, foi o primeiro que eu joguei. Era aquele esquema de você andar, aquele esquema de câmera de canto, né? Que você câmera andava no fixa e corredor, controle tanque. aí trocava. Cada vez que você dava de frente com uma porta, tinha uma animação da porta abrindo, era lento. E eu lembro, cara, que eu acho até que no remake que saiu recente pro Switch, não tinha isso. Pro Switch não, pro PlayStation, né? Que saiu o remake. PlayStation 4. Você tinha a sala de interrogação, onde você entrava primeiro pelo lado que você via o vidro falso, você enxergava o outro lado, né? O lado do interrogador, dentro da delegacia. E aí você conseguia ver lá, pegava seus itens, ia embora, não sei o que, e saía. Só que você via o lado de lá vazio com o vidro. E eu lembro que eu jogava em casa, eu morava com meus pais ainda, eu jogava eu e meu irmão de noite, a gente apagava a luz, fazia todo aquele esquema de som alto, luz, sem luz nenhuma, e a gente revezava no controle. E aí, na vez dele, ele conseguiu achar a chave para ir para o outro lado do vidro falso. Você não via, é o lado reflexível, você não consegue enxergar a sala onde estão os interrogadores, né? Aí ele entra na sala, ele começa a fuçar, todo despreocupado, aí ele acha uma chave no canto, tem uma animaçãozinha lá que aparece a chave no meio da tela. A hora que volta pra ele a cena, aquele bichão vermelho pula do vidro, quebra o vidro, arregaça e cai no colo dele. Eu lembro que o meu irmão, cara, ele devia ter nessa época o quê? Isso foi 2003, 2004, mais ou menos, 2002. Eu tava com 19, meu irmão tava com 14. Ele sentado na minha frente, cara, lembro até hoje dessa cena perfeita, assim, eu tava no sofá atrás dele, vendo TV, e ele tava sentado no chão, jogando embaixo de mim. Ele largou o controle, cara. Ele abriu a mão assim e falou: pega o controle, mata esse bicho, caralho. O choque dele com a cena, cara. E eu nunca esqueci disso. Resident 2. Era uma experiência muito única, né, pra jogar videogame, né? A gente não Era tava muito maneiro. acostumado a jogar videogame assim. E esse corte, né, porque olha só, né, o Resident Evil 2, isso é um ponto que eu não comentei, mas o 2 sai pra 64 devido ao sucesso no PlayStation 1, né, que foi um sucesso também absurdo, né? O Resident Evil 2 é o Resident que mais vendeu por muito tempo, né? Agora as coisas já mudaram. E aí a Capcom, a Nintendo vai lá e fala pra Capcom, né, pelo amor de Deus, faz um pórtico desse jogo pra cá. Só que era um jogo de 2 CDs no PlayStation, né? Como que você encaixa um cartuchinho? E aí, dizem, né, quem é do mundo aí da tecnologia, que foi uma das grandes mágicas feitas, assim, fazer esse jogo caber nesse cartucho, né? Cortaram algumas coisas, mas ainda assim é um jogo mega funcional, é um jogo bem caro hoje em dia, né, pra você achar a mídia original, né, exatamente pela história que ele carrega. Né? Mas o Nintendo 64 eu tenho a impressão que ele virou o Macintosh dos videogames, sabe? Ele era aquela capa colorida, ele tinha um design bonito, ele não se comunicava com ninguém, ele era pouco funcional, mas ele, assim, pela beleza de design dele, ele entrou pra história e todo mundo tenta colecionar hoje com as cores diferentes. Era isso que eu ia falar, que tem o Nintendo Sabores, né? Aí tem o verdinho, tem o vermelho, de fato, tem toda essa história, né? E aí a Nintendo aprende, né? Aí quando que a Nintendo começa a aprender, né? Quando ela sai e muda o board, né? Como eu comentei nesse flop do GameCube, faz as coisas, né? O dono lá, né? O CEO lá da Nintendo, que tava desde aí né, de muito tempo atrás, ele sai, né? Sai uma galera. A galera mapeia o mercado e vê o seguinte, tá? Por que a Nintendo é famosa, né? O que a gente... Veja como é um SWOT, galera. Né? Eles falam, tá, né? A gente é bom no quê? Né? Pô, a gente é bom em Mario, né? A galera adora o Mario. A galera adora Pokémon. Então, a galera é apaixonada pelas nossas franquias. E tem aquele público que vai ser fiel, né, à Nintendo, independente do que eu lançar, ele vai comprar. Então, né, esse aí é garantido. Mas para eu sobreviver e brigar com a Sony e a Microsoft, eu preciso de mais, né? E aí eles pensaram muito nisso, né? Unir essas franquias conhecidas, sabendo que esses jogos são mais infantis, né? Então veja que a Nintendo meio que sai dessa ideia que aí a Sony e o Xbox vão enfim, vão ser rivais a partir do Play 3 pra frente, em ter franquias, né, de mundo aberto, né, de histórias maiores, de imersão, né? E ela foca mesmo no que ela é boa, né? Que são essas franquias, jogos infantis, mas eu vou trazer os pais juntos, né? Então eu quero que a família jogue em Nintendo. Surge aí nosso querido Nintendo Wii. Baita console, volta ao sucesso da Nintendo, vende aí também na casa dos 100 milhões, né? Mas veja que ele não né, não tem essa competição, né? Pô, né, eu vou comprar um PlayStation 3 ou um Nintendo Wii, não, né? Porque são modelos de jogos diferentes.
É isso Então aí. as pessoas acabam tendo o PlayStation 3, né, para jogar os jogos aí adultos, e ter o Nintendo Wii porque ele traz uma experiência diferente. É isso aí. É isso aí. É exatamente isso. Eu confesso, eu comprei o PlayStation 3 na época porque eu queria jogar God of War 3, cara. Puta jogo. Assim, Baita jogo. era só isso, eu só queria fazer isso. Baita jogo. Exclusivo, né? Veja como a Sony vai para um outro caminho, É, né? Então, pô, né? Esse jogo é meu, né? Você desenvolve ele para mim. Imersivo, né? Eu gosto muito de jogo imersivo, né? Então, né, tem imersão da história e tal. Mas não tem nada do tipo na Nintendo, porque é outro não. jogo, né? É outra forma de jogar videogame. Welcome. E assim, é legal o apelo, né, da plataforma diferente quando a Nintendo parece que entende isso e ela vai para essa linha de que, pô, a gente não vai competir com o gráfico e com esse crescimento de qualidade de imagem como os outros estão, que era a briga que ficou ali entre Xbox e PlayStation, entre Sim. Microsoft e Sony. E ela vai para essa linha de entretenimento, de coisas diferentes, de inovação. Então ela vem com esses controles, ela vem com o controle era um controle remoto, né? Aliado, Era ligado muito por a um diferente, né? nunchaku, chamava nunchaku até, porque eram duas partes móveis. E eu lembro que eu comprei o Resident Evil 4 de novo porque eu queria jogar Pra ele no jogar no formato Wii, do né? Wii. Você Baita atirava na experiência tela. legal. Era Baita muito experiência legal. legal. Era muito legal. Pô, eu lembro a primeira vez que eu vi aquele Wii Sports, por exemplo. Pô, puta jogo É, divertido, cara. é muito bom. Esse era Muito legal bom. mesmo. Era uma outra experiência, Era então, legal né? mesmo. Então vejam como o fato de mudar a equipe e tal, pensar diferente, fazer esse SWOT da vida, fez eles entenderem que não, cara, a gente tem que ir É, por um outro caminho. E Vamos aí a parar de Nintendo brigar volta, com isso e vamos criar um outro aspecto abandonar essa favorável, né? disputa É, e, né, deixar os dois lá se matarem. Eles continuam se matando até agora, né, PlayStation e Xbox. E eu crio o meu nicho, que às vezes não vai competir, né? Eu vou ter ele em paralelo, né? Porque quem é fã de videogame vai talvez sentir a necessidade de ter os dois, né? exato. Só Exato. que aí, como eu disse no começo, a Nintendo não acerta mais dois na sequência. Porque daí vem o Nintendo Wii U, que é um Uhum. tapa na cara de todo mundo que gostou do Wii. Vende pouquinho, não tem muita melhoria, tem um controle esquisitíssimo. É um tablet. Me desanima, cara. Eu tenho também. Esse eu Então nem tudo bem. conheço, Esse é cara. o fã da Nintendo Wii Nintendo. U. É, Wii Wii U. U. Wii U. Não Ele conhecia A esse, Nintendo cara. faz questão que pouca pessoa conheça, Pedro. Eu acho que ela acertou a Ela mão se no nome. envergonha desse Ela lançamento. acertou a mão O quando Wii U, se fez. você olhar ele, Pedrão, ele parece um projeto mal desenvolvido do Switch. Pode ser, Caramba, eu eu acho que nunca, talvez seja eu isso. nunca nem ouvi falar desse. Eu não sou de nenhum dos lados aí, mas eu nunca nem ouvi falar Não, nem sei quanto que desse vendeu. Você tem o número aí, console, Rafa? cara. Tem 3 milhões. É Ah, uma não, piada. é ridículo, é ridículo. Já veio Joke, do né? Wii que Veja. vendeu o quê? 150 milhões? Isso, pois é. E você vai para 10% da venda, cara. Você imagina o Não, é. impacto que isso tem na empresa. Imagine a galera que trabalhou nesse projeto, né? Que levantou a mão lá na sala de reunião e falou: Eu tenho uma ideia. Não pode falar, né? Vou fazer um contra. Esse é o perigo, cara. A gente deixa esse pessoal opinar, às vezes não dá pra deixar. E aí ela, enfim, ela cai, né, muito de novo, né, nessas questões, dúvidas, né, se de fato a Nintendo aprendeu com o tempo e tudo mais. Só que ela mostra que sim, né, que daí ela vem com a grande sacada dela, que é o Switch, né? Aí ela arrebentou, né? Aí é papo de 150 milhões de unidades vendidas, um console de novo familiar, de novo que une, né, a família para jogar, todo mundo gosta, todo mundo se diverte, enfim, sucesso absurdo, né? Você tem, né, Rafa, também? Eu tenho o Switch. E o Switch parece que a Nintendo conseguiu, além de assim, sair do ciclo dela, da maldição de projeto 1 é bom, projeto 2 é ruim. Eles. Ainda bem que a Nintendo não faz filme, né? Que senão o primeiro seria excelente e a Putz, continuação ia ser uma merda sempre. é verdade. Então, ó, tem o filme do Mario, o primeiro é bem bom, vamos ver o Tem, segundo como é é que vai ser. maravilhoso. O do Street Fighter com o Van Damme também, lembra Esse é desse? ó, cara. Eu tenho um saudosismo da Tem, da infância por esse época. filme, cara. Eu Mas eu tenho esse prefiro com o o Mortal Mortal Kombat. Kombat. Isso aí, sim. O Mortal Kombat é o primeiro que tem a música absurdo. O cara, assim, aquele, Mortal. aquele Shang Tsung, ele é Muito bom. imortal. Assustador, Sim. né? E ele tá no Mortal Kombat 11, cara. Eu tenho o jogo por causa dele. É verdade, tá É mesmo. ele no jogo, cara. É incrível. É, legal mesmo. Então, mas o Switch, tem a impressão que a Nintendo ela conseguiu juntar as duas coisas que ela faz bem, que é inovar sem ter o foco 100% no gráfico, mas na experiência,
E portabilidade. Portabilidade não, é mobilidade, que é um console móvel, né? Quer jogar na TV, você vai lá, bota ele na doca, joga. Quer jogar na sua mão, você arranca ele e continua jogando. Então ele é uma experiência muito legal por isso. E além da possibilidade de poder compartilhar com outras pessoas. Você bota ele na mesa lá com o pezinho dele, arranca os controles e joga um co-op com alguém do seu lado. Então ele tem muita funcionalidade assim que outras plataformas não oferecem nem de perto. Não. E volta a ter jogos bons também, né? Tem uma biblioteca de jogos muito legal. A gente tem os favoritos da família aqui, né? Por exemplo, minha esposa, não sei se você conhece Pikmin. Sim, conheço. Ela jogou todos, ela terminou todos. A gente tá ansioso pelo Pikmin 5 agora com o Switch 2. Caraca. Mario Kart, cara, caramba. eu não paro de jogar Mario Kart enquanto não platina a desgraça. Tem que fazer tudo, todas as Esse é jogo pistas, pra jogar platinar mesmo. online. E quando eu vi o Mario Kart novo que vai sair, que é mundo aberto agora, que você pode sair andando pelo mapa, eu fiquei maluco com aquilo que saiu. Imagina. O grande Louco apelo botar minha mão do naquilo. lançamento do 2 é esse, né? Mas aí veio a questão do preço, né? Que deu pau. Então, aí tá vendo só, como não dá, a gente dá confiança pra Nintendo, a Nintendo A gente quer se empolgar. ela quer arrebentar com a gente. Assim. Pô, o evento do Nintendo Switch 2, pô, fantástico. Né? Pô, eu fiquei igual você, assim, né? Pô, né? Vi o Mario Kart, ele polindo e tal. Pô, top. Beleza. E ela não revela o preço, né? Você viu esse detalhe, né? Que ela não fala do preço lá. Não. Só que aí, assim que acaba o evento, no Walmart da vida, aí já tem o preço. O console tá na bagatela de 450, né? Sem jogo. É. Sem jogo. E o jogo, 80 cada jogo. $80 cada jogo. Assim, caramba, pra gente que é brasileiro ainda, aqui no coitado da gente, a gente já tá falando de jogo a 500 pau. É assim, e me assusta por vários motivos, né? Primeiro que a Nintendo não ter lançado no evento o preço, mas isso já foi acordado antes, né? Porque logo depois já tem o preço, né? Então assim, isso foi estudado. Então, eu não sei, assim, eu vejo, mais uma vez falando, né, e trazendo pro lado corporativo, vejo uma falha de comunicação aí com o seu público absurda, né? E você deixar isso ser conhecido por terceiro, assim, não sei, acho que soou muito um caráter duvidoso dessa comunicação. Fica meio não profissional, parece, né? Porque é meio comum, assim, né? Nos eventos surdina, passados, né, de videogame, geralmente fala, né, o preço, né, do videogame. Então, sabe, meio que é esperado, assim. E não ter falado e logo depois já ter saído, eu acho que pegou muita gente de surpresa. Então as pessoas saíram muito animadas do evento, e aí depois, quando começaram a ver o preço disso, falou, caramba, né? Mas isso aqui acho que tá um pouco caro. E me assusta ainda mais, que é o meu segundo ponto aqui, se isso for standard da indústria agora. Porque daqui a pouco tem um novo PlayStation, né, o Xbox, os lançamentos já estão cada vez mais caros, embora escassos, né? É uma geração de lançamentos muito escassos. Mas se a gente for balizar, e a chance disso acontecer é grande, né, galera? Porque a Nintendo é monstra no mercado, né? Então a Sony, né? A Microsoft está vendo lá o que está sendo feito, a chance dela manter o mesmo tamanho é enorme, pô. E assim, eu entendo a beleza do Mario Kart, né? Tamo junto. Mas em breve vai sair GTA 6, que é uma complexidade de jogo, eu diria que ligeiramente maior, né? A Rockstar vai colocar esse jogo por quanto? Então, enfim. Você abre um precedente, né? Você abriu ali uma caixa de Pandora pra você cobrar. Estabelece um novo patamar, né? Você subiu o sarrafo de preço, né? E isso assustou bastante, né? Tem algumas coisas aí, até que foi coincidência, assim, que eu acabei de ler o livro do Red Fils-Aimé, que foi Head de Marketing e Desenvolvimento da Nintendo por alguns anos. E ele era um cara meio fora do quadradinho ali de como a Nintendo se comporta com relação a montar o negócio, montar a estrutura de preço. Ele é americano para começar a história, né? Então ele não é, acho que é uma das primeiras pessoas que não eram japonesas no board que tinha da Nintendo, quando ele foi pro time global. E ele conta no livro várias passagens onde ele disputa a ideia de preço com os caras. Então ele usa até, acho que o Wii U como um exemplo. Porque o Wii U, ele vem com um jogo chamado... caraca, fugiu o nome. Alguma coisa Land. Nintendo Land. Olha que difícil, eu esqueci o nome. E esse jogo Nintendo Land, ele tem um esquema onde você joga vários minigames que são meio que paródias ou versões mais curtas, mais simples, de franquias famosas, Pikmin, Zelda, Mario,
Fórmula Zero. E você acumula moedinhas e vai desbloqueando umas coisas especiais, tipo uns bonequinhos, avatar, não sei o que, ícone. E é um jogo completinho, assim, que dá pra você brincar com até 4 pessoas e se divertir. E a Nintendo queria que ele fosse vendido à parte. Ele conta na história do lançamento. Ele falava, não, a gente não pode lançar um videogame que vai ser mais caro que a versão anterior, sem nenhum jogo, e lançar esse jogo que é uma compilado de minigames como uma coisa à parte, com o preço de um jogo inteiro. A gente poderia combinar as coisas aí, e você tem um videogame no lançamento mais atrativo, você já gera uma experiência de cara para o consumidor, que está comprando, já tem uma coisa para jogar, e aí você pode customizar outros pacotes de venda do Wii U com outros jogos, e aí você sai com 2, 3 jogos direto da caixa. Só que os caras da Nintendo, os times de desenvolvimento, eles ficavam numa postura mais defensiva com relação a, pô, mas eu não posso diminuir o valor agregado do que a gente construiu e lançar isso de graça no videogame. Ele conta discussões com o Shigeru Miyamoto, que ele teve nesse sentido, que os caras não queriam de forma alguma lançar o jogo de graça, que teve todo um trabalho da equipe, todo um desenvolvimento. E eles não conseguiam fazer, tô sendo muito simplista talvez, mas eles não conseguiam entender esse cálculo do valor da apreciação do cliente, né? O valor enxergado pelo cliente com relação ao produto. Não só o valor de tempo de desenvolvimento, o valor real do custo do que levou aquele game para ser desenvolvido. E ele conta muito dessa visão dele ao longo dos lançamentos, ao longo dos próximos anos, que ele foi implementando. E quando eu vi que a Nintendo ia lançar por 450 pau o console novo, sem jogo, veio na hora essa história. Eu falei assim, caraca, né? Parece que faltou esse input para ter essa discussão, para enfiar um jogo, alguma coisa de cara ali para ser mais atrativo. Porque imagina, se esse preço, se ele já vem com o Mario Kart, por exemplo, teria um outro impacto. Não. Ou você baixa um pouco esse preço e bota nesse preço com o Mario Kart. Então você consegue. Mas a partir do momento que você tá na mesma caixa de preço ali de que PlayStation, Xbox, e tá vindo com uma plataforma da Nintendo, que a gente sabe que não roda os jogos iguais na mesma performance, você já sai meio que perdendo. Não é o ponto mais como o Rafa comentou, que, pô, eu posso ter em casa um Wii mais um PlayStation 3. Agora não, você vai querer ter um ou outro, porque os dois têm o mesmo custo. Agora é muito caro, né? O Wii, durante muito E tempo, custou 199, eu me lembro. sim, era um Era super era um acessível. bom, era um big deal, né? E assim, né, eu falei um pouco aqui de alguns lançamentos, né? E falei um pouco sobre o GameCube, por exemplo, que não veio com o pacote de jogos junto com o seu lançamento tão atrativo. Então, o impacto do jogo no começo da vida de um console, ele é muito importante, porque você não vai comprar o console para ficar olhando o quanto ele é bom de hardware. Eu quero jogar alguma coisa nele. E quando eu só lanço ele e tem uma biblioteca de jogo ainda crua e ainda muito cara, como nesse caso, não sei, né? Eu assisti, né, o evento, a Nintendo foi muito audaciosa, né, no que ela falou, né, de vender, né, mais de 100 milhões e tudo mais. Não sei, eu acho que começa como uma estratégia de vendas no mínimo questionável. É. Mas eu vou fazer o advogado do diabo também, Rafa. A dona Sony e a dona Microsoft fazem isso de certa forma já hoje em dia, mas assim, é opcional. O que eu quero dizer com isso? Você entra na PlayStation online para comprar um jogo, você quer o jogo básico lá, vou comprar Street Fighter 6. Ele custa 59. Normalmente a média é 59 dólares o jogo. Aí eu compro, baixo. Aí quando eu baixo o Street Fighter 6 e vou jogar, ele tem metade dos personagens desbloqueados só. DLC, Porque aí né? eu tenho que baixar um DLC safado por mais R$29,99, mais R$49,99 para baixar o resto. Isso quando não sai um personagem que custa tudo isso sozinho. Sim. Então, assim, se a estratégia de preço da Nintendo for subir o custo do jogo, o preço do jogo, mas ele vier completo, sem essa palhaçada de DLC, eu acho que é explicável ainda. Mas se ele for sair para depois ter que comprar a pista nova do Mario Kart por mais 20 dólares, 30 dólares, aí Cara, isso esse é negócio um nasceu errado. negócio. Isso é um negócio que me mata muito em jogo, assim, né? O Pedro tem uma experiência com videogame diferente da minha, porque ele joga muito online, né? E aí já tem essa ideia de você comprar coisinhas, né, Pedro? Nos jogos que você joga, né? Depois pode fazer um pouco desse Se relato, assim. você comprar skins de Fortnite, eu vou quicar você dessa sala, Pedrão. É Skins de quase isso. Counter-Strike, cara. Exatamente. Tudo bem, Então, você passou raspando nessa. escapou Fortnite quase. não. Mas esse modo de jogar videogame, isso é muito geracional, né? Então, isso não me pega, assim, né? O meu contato com videogame é diferente desse, assim, né?
Mas assim, se for pegar o que a FIFA, né, o FIFA, por exemplo, fez, né, e nadou de braçada também nos últimos anos, né? Ele praticamente lançava o mesmo jogo todo ano, O mesmo jogo, velho. só que assim, como você queria jogar online, você comprava e aí você ganhava muito dinheiro vendendo cartinha pro online, né, pra você ter o jogadorzinho XPTO e tal. É complicado, assim. Eu acho que mexe com um público que talvez veja videogame de uma outra forma, mas eu concordo contigo e isso é algo que me assusta também na indústria. E é por isso, veja só, por que não tá saindo? Antes de eu dar a voz pro Pedro, né, explicar um pouco dessa experiência dele, mas por que hoje não sai esse jogo que a gente chamava do Triple A, né? Esse jogo que de fato você É. colocava ali tempo, em história, tal, tal. Porque, pô, o desenvolvedor, ele vai ter que colocar, sei lá, 2 anos de carga no seu time para fazer esse jogo. Então, sei lá, o God of War 8, né? Pô, né? Você vai colocar a galera lá para trabalhar por 2 anos, baita trampo, total você vende um jogo. O FIFA faz isso em 2 dias, porque é o mesmo jogo, né? Ele só atualiza os times, lança a Ctrl mesma C, Ctrl coisa, V, muda os nomes. e ele ganha grana disso por um ano nessa venda que ele faz remoto, né? De jogador, de cartinha, de roupa. Então, assim, o lucro dessa companhia às vezes supera em muito o da outra que fica 2 anos fazendo esse desenvolvimento. Então, a maioria das desenvolvedoras não estão mais fazendo esses jogos AAA. É por isso que hoje a gente não tem quase nada para jogar desse nível, assim, né? Do PlayStation 5 hoje, né? O que eu vou jogar no PlayStation 5 hoje? Hoje eu só vejo um jogo para jogar no PlayStation 5, que é Silent Hill 2. Que, embora, né? Que é Tô jogando. maravilhoso, Acabei é de chegar no lindo, hospital. assim. Nossa, é uma profundidade de história, assim, absurda, assim. Esse mexe mesmo com o emocional, né? Mas veja só, já existia a história, né? Então, o desenvolvedor ele já ganhou um atalho gigantesco de não ter que pensar em tudo isso que às vezes você fica ano pensando, né? Se pegar um The Last of Us, por exemplo, né? Quando saiu, né? Pô, né? É um filme ali dentro, sabe? Então, esses É. jogos, infelizmente, estão cada vez mais escassos, porque as desenvolvedoras estão ganhando grana de uma outra forma, como nessa que o Pedro vai explicar aí, Pedro. Me explique como que você faz o Counter-Strike ser rico. Cara, eles estão ganhando grana de muitas formas diferentes e tudo está atrelado ao jogo, né? Mas não necessariamente ao jogo, né? Enquanto você estava falando, eu até estava anotando aqui algumas coisas. Por exemplo, eu cresci vendo meus primos jogar console, né? Da época que que eles ainda não me liberavam o controle sem estar conectado no console. Eu só O velho assistia truque. mesmo. Eu só assistia mesmo e eu acompanhei, como eu disse no início, sem essa riqueza de detalhes, mas eu acompanhei essa história aí, principalmente com o PlayStation, que foi muito marcante para mim, com o Win Eleven, que acho que tem muito essa vibe do realismo que vocês comentaram, que a Sony e a PlayStation foram nessa vibe, né? Se comparar o Win Eleven da época com o jogo de futebol da Nintendo, era bizarramente diferente, né? Então, eu cresci nisso, só que aí, depois de adulto, eu migrei pro computador, realmente. O meu único console foi o Mega Drive, e eu gostava muito de jogar, mas ele queimou e infelizmente eu não guardei ele. E aí, depois da vida adulta, eu fui pro computador. E, cara, na pandemia, que foi acho que um dos booms aí também, porque era o entretenimento que tinha disponível, né? E teve uma grande hype que foi em cima do Call of Duty Warzone. E, cara, março de 2020 foi o lançamento do jogo. Incrível o timing o timing deles de lançar isso, né, no É. início Aí vem talvez a casualidade também por trás de alguns cases de sucesso, né, que a gente até já comentou aí. Mas, cara, bizarro, né? Você lançar um jogo, daí na outra semana todo mundo em casa e não pode sair de casa e, né, enfim. Que bom que não pode sair de casa. É, vamos jogar, né? Vamos aproveitar. E, cara, e esse jogo, eu joguei ele por uns 2 anos e meio, assim. Lógico, depois que a vida voltou ao normal com menos frequência, mas ali naquele período de quarentena mesmo, de pandemia, jogava direto. E, cara, depois ele ficou insuportável de ser jogado, porque
a cada um mês e meio, 2, virava a season do jogo. Eles trocavam todo o balanceamento das armas e eles vinham com pacotes pagos no meio da lojinha deles, que já vinham. E aí eles trocavam o balanceamento das armas e você tinha que liberar novas armas, porque entravam armas novas, a arma que Isso você é uma tinha merda, ficava cara. fraca. E, cara, eles lançavam pacotes pagos com a arma já quase que liberada ou utilizável, né? Então, assim, é um outro exemplo, né, digamos assim, da precificação das coisas e como eles estão dando jeito de ganhar dinheiro, e não é com o jogo, né? O jogo tá lá funcionando, mas eles vão criando artifícios, e eles começaram a ser bastante criticados, inclusive, por isso, porque virou o que eles chamam de pay to win, né? Então, tipo, o quanto você gasta no jogo começa a influenciar o quanto você consegue ser bom no jogo, né? E aí, cara, eu desisti, porque quem é jogador casual é muito chato. O cara que tem tempo, o cara fica o dia inteiro liberando arma, aí você vai jogar com ele no final de semana o trouxão, que virou o saco de pancada, porque tá com tudo desatualizado, não gasta dinheiro lá pra comprar essas coisas. E aí No fica FIFA é a mesma impossível, coisa, né? fica Porque no impossível de FIFA, você o jogar. cara que joga muito tem um monte de jogador bom, né? Então o ataque é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Você vai Uhum. jogar com o Yuri Alberto. É difícil. Você. O quanto Opa, você senti uma pontada ali, né? De graça essa agora. Ah, tô brincando aqui, eu posso falar. Então, assim, mas isso se tornou. Eu acho, eu não tenho números, mas os caras devem ganhar muito mais dinheiro em cima desses pacotes da loja do que com a própria venda do jogo. E aí vem o segundo caso que eu ia comentar do Counter-Strike, né? Que é o CS2, que é o que tá rodando hoje em dia. O jogo, ele é de graça. Se você quiser, você pode jogar ele de graça. E se você quiser a versão paga dele, cara, acho que é R$30, R$40. Só que tem skin dentro do jogo que custa $50 mil. E em cada transação feita dentro do jogo, e, mano, e vende, cara, e vende muito, assim. Se você parar pra olhar os números, cara, é bizarramente gigantesco. E o jogo custa R$30. Ela te dá o jogo, e aí ela começa a mexer com outras coisas, né? Com o ego do ser humano, com as emoções, o cara poder mostrar que ele tem aquela determinada skin, porque não muda nada. Esse é diferente do outro, né? Não muda Sim. nada no jogo. A É arma visual, continua né? sendo a mesma dos outros. É só visual. E, cara, Isso tem skins assim caríssimas. Aí rola raridade. Ah, porque essa aqui tem 2 no mundo. edição Essa aqui tem. especial, né? E aí tem campeonato. E aí o campeonato faz os drops. E aí o pessoal vai brincando com essa questão monetária de raridade, de venda, de compra. Cara, imagina você pagar $60 mil numa Roupa faquinha. Numa faquinha que nem muda nada. Ela só tá pintada diferente dentro do jogo. E, cara, rola. Rola. E aí Acho você que rola. imagina a desenvolvedora, ela lançou o jogo, malemar atualiza, porque também rola muitas críticas, aí de vez em quando ela faz uns updates lá pra deixar a fanbase contente. Só que, cara, ela tá. O caixa dela tá aqui, ó. Rodando e caindo grana e vai, mano. E é interminável. O CS virou agora, mas já vinha do CS que era o anterior, que é o CSGO, que acho que foi lançado em 2013, 2014, que foi quando veio com essa mecânica. Até antes disso não tinha essa questão de skins e tal. E, cara, ela tá há 15 anos rodando caixa dela com a grana lá, cara. É bizarro. Esses jogos que entram nesse esquema, né? Igual o Counter-Strike, e League of Legends, Dota. Essa galera entrou no eSports, né? Então você tem um veículo de comunicação muito grande ali, muito rentável, para gerar essa necessidade em cima de exclusividade. De skin, mas é a skin que o cara joga lá. É a skin que o cara usou no torneio, não sei aonde. Então você gera essa demanda de vontade por. Mesmo que seja skin. Eu sou um nerd velho, paia, eu não me atrai essas coisas, cara. Eu gosto do joguinho ali. Eu não consigo também. Eu sou ainda. Eu não jogo nem online, assim, porque
na minha concepção, é pessoal, né? Como eu disse, o videogame é algo muito pessoal. O videogame é um negócio para você curtir ou sozinho, assim, né? Então eu gosto desses jogos imersivos, né? Por exemplo, aí, né? O Resident, que é uma experiência meio solitária, ou junto com a galera, mas no mesmo quadrado, né? Eu quero fazer gol no FIFA e jogar o Ruffles na sua cara, sabe? Que eu não consigo ter isso perdão, não consigo ter isso no remoto, né? Mas é o que você Online, falou, é né? muito pessoal, né? Eu já gosto do aspecto de competição mesmo por trás de jogos assim, como foi o exemplo, os exemplos que eu dei, né? De CS, Call of Duty, esse tipo de coisa. Mas, monetariamente falando, isso daí virou uma bizarrice, cara. Você Ó, vou pode falar pra vender o que vocês. você comprou? Pode, cara, pode. Ver aqui no Não, e mercado pior, mesmo. e pior, o bagulho é literalmente um mercado, porque valoriza e desvaloriza. Então você Tem bolsa pode de fazer. valores. Cara, você pode comprar um bagulho. Cara, olha só, vou contar um caso aí. Quando eu comecei a jogar, 2015, acho, eu comprei uma skin, acho que de 30, 40 reais. 1000. Cara, é sério, cara. E depois eu vendi ela. E foi uma das primeiras skins que eu comprei. Ela custa mais de R$ 1.000 hoje. Porque na época era. Caraca. Depois ela se tornou. Eu não lembro exatamente a raridade, o motivo dela, mas ela custa mais de R$ 1.000 hoje. De 40 para mais de R$ 1.000. Quase uma ação, criptomoeda. Cara, isso é um negócio do NFT, né? NFT. É bizarro. Porque é um negócio digital que não existe. Se alguém puxar a tomada do servidor, acabou. Você perdeu os seus R$ 1.000 ali, seus $1.000 ali. E em cada transação que é feita, a desenvolvedora pega lá a taxinha dela de, sei lá, 5% em cima da transação. Antigamente, isso ela tudo controla, ficava. Não, vai tudo pra cada compra e venda, vai uma continha pra ela. E ela tá lá, mano. Caramba, cara. É tipo o IOF da vida. É isso aí. É o IOF do negócio. O Trump vai chegar aí, cara. Vai tarifar esse esquema aí já, você vai ver só. É doideira, cara. É um mercado, é uma bolsa de valores de skins, negociações e a desenvolvedora ganhando o IOF dela lá, cara. É bizarro. É doido. Bizarro. É doido. Doido. Cara, cada vez mais a forma de ganhar dinheiro vai mudando, né? Foi o tempo que vendia o jogo e você tinha tudo lá e só tinha que ser bom e passar de fase e jogar, né? Hoje você compra a mídia física, ela vem mais seca do que... Eu gosto de mídia física, né? Hoje não vem nem manual mais, assim, o manual é online também. Mas senhor amado, então por que eu comprei a mídia física? É muito triste. Infelizmente, o mundo tá acabando pra gente que tem esse gosto. Welcome! Vamos deixar uma menção honrosa aqui. Vamos fazer um top 3 rapidinho de cada um. Jogos da vida aí. Quem quer começar? Jogos só de console? O que você quiser. Top 3. Eu vou ser gentil. Você pode falar buraco, baralho, Scopa 15, qualquer jogo. Não, eu vou dentro do tema da noite, que era consoles aí, Nintendo e PlayStation. Enfim, Sony no caso. Eu vou começar a puxar a fila. Cara, Sonic marcou muito minha vida, porque foi o Mega Drive que eu comentei, né? Que eu tive, foi meu único console. Cara, adorava jogar Sonic. Win Eleven pra mim, nossa, cara, é a época de que eu era ainda pré-adolescente vendo meus primos jogar e depois aprendendo a jogar, foi um marco muito forte. E Resident Evil também, com os sustos de madrugada da época de Play 1. Esses dois, tanto o Win Eleven quanto Resident Evil de Play 1 foram bem marcantes pra mim, cara. Show. Vou ficar com esses 3 aí. Eu tava até refletindo aqui, é uma pergunta excelente para um game. Eu tentei puxar, assim, o que eu mais joguei, o que mais marcou minha vida, assim, e o que ecoa em mim, assim, né, até hoje, de maneira muito forte. O primeiro, sem dúvida, é o Resident Evil 3, o jogo da minha vida, assim, eu jogo ele todo ano. Nemesis. Mas o clássico, tá? O Nemesis, assim, né, e com o desafio de matar ele sempre, assim, porque senão, pra mim, não é a experiência completa.
Esse é o primeiro. O segundo, Chrono Cross, que é o RPG que eu mais joguei, que é a continuação do Chrono Trigger, né, do Super Nintendo. Gosto muito do Trigger também, mas como eu sou da geração do Play 1, eu joguei muito o Chrono Cross. E o terceiro, só pra pegar algum mais novo, né, pra não ficar só com os velhos, é Days Gone, que é meu jogo favorito de PlayStation 4. Foi muito criticado quando foi lançado, porque ele era meio bugado, mas ele tem uma experiência de mundo aberto de zumbi muito legal e a imersão de história que me pega. Então ele tem música que me pega, ele tem um enredo muito legal, muito bem construído. Pra mim é o melhor jogo de Play 4, pra mim é o Days Gone. Eu fico com esses três. Show de bola. Show de bola, pô. Os caras tão profissionais nas opções aí. Outro Samuca. nível. Cara, eu sempre fui horrível no videogame. Eu tive 2 videogames na minha vida, que foi o Nintendo 64, depois que eu já era velho, que eu fui comprar, porque quando eu era criança não tinha dinheiro pra comprar. Depois, quando eu casei, eu comprei um Play 3, vivi a vida inteira com ele e me desfiz, que eu vendi pro Giovanni, que trabalhava com a gente lá na engenharia. Enfim. Vocês vão, sei lá se alguém lembra ali, mas enfim. Lembro. Enfim. Então, assim, no videogame eu jogava PES. Eu joguei até 2016 e parei. Pra mim, os jogos que de verdade funcionavam e que eu realmente gostei, Age of Empires, e aí eu jogava no computador. Porra. Jogava do, tipo... Acabou de sair um novo, aliás. a versão... Então, cara, pra mim isso é sensacional. Gaço. Age of Empires pra mim é top 1, disparado, que se eu tiver agora, puta, compro. E não vou nem elencar 3. O segundo é a Fazendinha do Facebook, que eu acho que eu joguei pra caramba. E pra mim foi sensacional, tá? Disruptivo. Foi disruptivo. Bastante. Os Show caras de bola. falando da briga de consoles, o cara me manda a Fazendinha do Facebook. Pouco E disruptivo investimento ele. também. Você Pouco comprava disruptivo. coisas, você acelerava a sua colheita, você podia comprar um Fantástico. equipamento melhor. Disruptiva a Fazendinha. Tem Tinha que ver. infernizar os amiguinhos pra mandar coisa. O pessoal vai pegar o cobrinha do Nokia, né? Sabe que, cara, Age of Empires, eu joguei o último e eu ficava no quarto. Eu lembro que eu tava no computador no quarto jogando, a Gleice vendo série, TV do meu lado. Ela falava, você não vai dormir? Eu falava assim, não, só vou jogar mais um turno aqui. E ficava nessa, cara. A hora que você via, passava 3 horas. E eu naquela, só mais um bem turno, assim só mais um mesmo. turno. Não, Que jogo do inferno, cara. Aqui, né? Eu vou acabar com esse império maldito aqui. Assim que eu catequizar os teutons, eu vou dormir. Eu joguei muito 2, que é mais antigo, assim, mas nossa, eu achava lindo, assim, uma mecânica. É maravilhoso. É maravilhoso. Você lembrou de muito bom, Samuel, muito, muito bom mesmo. Eu jogava de PC esse, Comandos, que era muito legal também, e Command and Conquer, que também. Eu joguei Command and Conquer também. Pô, Command and Conquer é bem legal também. Maneiro também. Vou dar meu top 3 aqui rapidinho. Pra mim, top 1 disparado, The Last of Us. Vou botar ele... Eu vou botar o 1, porque o 1 foi mais chocante, né? O 2 a gente tava meio que mais preparado já. Não, o 2 é bom, eu gosto do 2, cara. Não, o 2 eu gosto da jogabilidade, mas me pega... O 2 é o tipo de jogo spoiler que foi... falar de um jogo que já é antigo? A pessoa que tá ouvindo agora, teve a chance agora de sair. Pode dar um spoiler, né? Pode. Dá a chance dele sair. O protagonista do jogo não existe. Então, cara, como é que você joga isso, né? Ainda. É foda. Mas o 1... Tá vindo a série aí, né? Tá vindo a série aí. Pô, por isso que eu falei do spoiler. Se o cara vai ver a série agora, ele não sabe, Tá né? vindo a série aí. Vai ser pesado. Mas The Last of Us, acho que pelo choque que o jogo causa, primeiro. Resident Evil 4, acho que foi o jogo que mais joguei na minha vida. Eu joguei em 3 plataformas diferentes. Joguei de novo o remaster agora. Eu acho o jogo absurdamente sensacional. Leon, pra mim, tinha que estar na Marvel, cara. É um super-herói. E o terceiro, eu vou colocar o Zelda, o Link to the Past, que é o Zelda do Super Nintendo. Porque eu joguei todos os outros depois, eu tô jogando Breath of the Wild agora. E eu acho a franquia sensacional, assim. Fantástico. A questão de resolver puzzle é muito foda. Muito legal mesmo. Você jogou Ocarina? Ocarina é um que eu aprendi a gostar. Porra. O Ocarina é muito bom. Pô, ótimos jogos, galera. Dá pra gente marcar um dia, eu jogo um pouquinho de todos. Mas dá online, na casa de alguém, né? Tem que marcar aí. Tem que jogar o Ruffles em vocês.
Porque tentando lembrar aqui qual Resident Evil que foi mais marcante na minha saga de Play 1 aqui, porque eu não tenho os nomes. Olha, cara, acho que o mais marcante pra mim foi o que eu menos gostei, que foi o Zero. O Que Zero é não legal, tem, mas o não Zero tem não é Play 1. munição, Resident Evil não tem. É um Zero? inferno de jogo survival, O cara. Zero é GameCube também, né? É. O Zero é bem legal. E o Zero não tinha baú, você lembra disso aí? Que você tinha que jogar o negócio Jogo no chão? difícil pra cacete. Um É. jogo difícil mesmo. Eu fui zerar ele depois de mais velho, porque essa gestão de inventário, você joga com 2 personagens, né? Você joga com a Rebeca e com o rapaz, né? Que é a primeira equipe, né? Porque o Resident Evil 1 vai a segunda equipe resgatar esses caras, né? O Zero joga com essa equipe, por isso que é o Zero. É, eles fizeram dar uma origem naquelas larvinhas no começo do jogo lá e tal. Isso, Não pegou muito, mas né? mas é um jogo muito difícil mesmo. Mas é um jogo muito interessante, assim. Mas não ter a dinâmica do baú, ela complica bastante o Porra. inventário. É um backtrack, né? É por isso que Resident Evil pra mim é backtrack, né? É corredor apertado, é pouca munição, é puzzle. Isso é o que é pra mim Resident Evil. E o Zero tem bastante disso. Até mais por conta de não ter o baú. Dá O pra que gente tem fazer um o especial Nemesis é Resident Evil. qual? É o 3. É o 3. É o Jill, 3. Valentine E qual que tem as e câmeras Nemesis. de canto que você falou, Lux? Todas são. 1, 2, 3 é câmera fixa. A câmera fixa As câmeras de canto, controle assim, de tanque. corredor e tal, Isso. é isso? E daí eles renderizavam, né, o cenário, né? O cenário ficava bonitão, né? Mas era uma imagem fixa, né? Entendi. Esse pá foi o 3, então, hein, que é o Não, o mais... 3 é muito marcante pra mim, cara. É o que eu falei, assim, a primeira vez que você vê o Nemesis, pra mim mudou a forma de ver videogame, assim, porque você não tava acostumado com um chefão que não morre, né? O chefão ia lá e morria, né? É. Esse não, esse tipo, você mata, e você sai da sala, volta e ele sumiu. E daqui a pouco ele aparece de novo. É. É um Stalker, né? É o primeiro Stalker do mundo dos videogames. Assim. É. Stalker offline, né? Exatamente. Puta que pariu. Dá pra gente fazer um especial Resident Evil agora. Ô, vamos, cara, isso aí pode marcar o que você quiser aí. Só de jogo de futebol. Eu nem A jogo minha jogo de futebol, dúvida fala de jogo é, de futebol. alguém está nos ouvindo até agora? Né? Essa é a minha grande questão. Como assim? Será que alguém vai chegar até o final desse episódio? Ou já desistiram pelo meio do caminho. Se você chegou, deixa nos comentários aí do post, hashtag eu cheguei. Pra gente saber. Digita Jill Valentine, assim, só pra eu saber que você realmente apareceu aqui. Mas se ninguém ouviu, foi bem divertido. Então, acho que está bacana. Se a pessoa que não ouviu, não se divertiu, a gente se divertiu aqui, tá ótimo. Pois é, exatamente. Foi ótimo. Lembrei de jogos, revivi histórias. Nostalgia pura, né? Coisa Coisa boa. boa. Is that all, stranger? Thank you.